Olá, eu sou a acadêmica Flávia Barros, sou acadêmica do curso de Letras Português da Faculdade Uniaselv. Irei fazer agora a minha socialização de estágio, onde temos como tutor o professor Marilon Augusto Sales Júnior. Acadêmica Flávia Barros Souza, disciplina Estágio Curricular Obrigatório 3, a área de concentração escolhida foi o ensino de língua portuguesa e o tema abordado, gênero discursivo e o ensino da língua portuguesa. A justificativa. A temática ela se justifica pela necessidade de aprimorar os conhecimentos linguísticos e discursivos do estudante, a fim de atender às necessidades na sala de aula, para que o aprendizado ocorra de forma eficaz e também satisfatória. Então, o ensino da língua materna, da língua portuguesa, numa perspectiva do gênero discursivo, é considerado um promotor de letramento na escola. Isso por quê? Porque o principal objetivo da inserção do gênero discursivo no ensino da língua portuguesa é oferecer a esses alunos competências linguísticas, de forma que eles sejam capazes de se comunicar com os discursos que os rodeiam, no mais diversos contextos sociocomunicativos. Temos aqui os 3 objetivos, que foram os objetivos que eu elenquei no meu projeto de estágio. Primeiro, demonstrar sobre a importância de se trabalhar os gêneros discursivos de forma ampla na escola, mostrar a escola como um local mais adequado para a transformação da linguagem falada e escrita, e ressaltar o valor dos gêneros discursivos para um aprendizado prazeroso e eficaz. Fundamentação teórica. Aqui os autores consultados, Bakhtin, os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio e De Isola. Esses 3 autores foram as citações que eu utilizei, aqui no trabalho dos slides. A primeira e a segunda citação é de Bakhtin. A primeira diz assim: os gêneros discursivos são definidos como as correias de transmissão que levam da história da sociedade à história da língua. Ignorar a natureza dos enunciados e as particularidades do gênero que assinalam a variedade do discurso em qualquer área do estudo linguístico leva ao formalismo e à abstração, desvirtua a historicidade do estudo, enfraquece o vínculo existente entre língua e a vida. Bakhtin, 1992, página 283. Então, aqui Bakhtin ele ressalta, que o gênero ele se constitui historicamente. Sendo assim, eles são passíveis de quê? De variações e mudança. Então, fica claramente perceptível, na proposta bakhtiniana, que os gêneros eles estão ligados a uma origem cultural e também social, contudo, a gente pode dizer, que os gêneros discursivos eles têm caráter dinâmico. Temos aqui uma citação também das PCN do ensino médio, que diz o seguinte: o processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa deve basear-se em propostas interativas de língua e linguagem, consideradas em um processo discursivo de construção do pensamento simbólico constitutivo de cada aluno em particular e na sociedade em geral. Outra citação de De Isola que afirma o seguinte: os gêneros textuais são práticas sócio-históricas que se constituem como ações para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo de algum modo. Então, como já citado, os gêneros eles sofrem modificações, de acordo com o momento histórico no qual eles estão inseridos. Então, entende-se que cada situação social pode dar origem a um gênero com suas peculiaridades, Então, quando entendemos que existe infinidade de possibilidades de situações comunicativas, também entendemos, que existe inúmeras possibilidades de gêneros. Metodologia.
É o estágio 3, realizado na instituição da rede estadual Centro de Ensino Dr. Otávio Vieira Passos, cidade de Chapadinha, Maranhão. A referida escola oferta somente o ensino médio. Gostaria de falar, né, que foi meu primeiro contato com a escola estadual. Os estágios anteriores eu realizei em uma escola particular e a outra numa escola municipal. E esse foi o primeiro contato que eu tive com a escola estadual. Segundo ponto, os dados coletados e registrados se deram de forma presencial em um primeiro momento, com a ajuda da secretária, né, da instituição de ensino, e outros dados foram completados através da página que a escola possui. Para o embasamento teórico, foram realizadas pesquisas, né, através de artigos científicos, obras e bibliografias disponíveis no Google Acadêmico. Observação. A escola, né, como já citado, foi a escola do Dr. Otávio Vieira Passos, da rede estadual de ensino. Essa escola ela oferta o ensino médio nos 3 turnos, turno matutino, vespertino e noturno. A escola é localizada no centro da cidade, né, Chapadinha, Maranhão, na Avenida Presidente Vargas. A escola conta com cerca de 78 funcionários. Ela funciona em um prédio próprio e ainda não tem os ambientes climatizados. Os planos de aula, né? O plano de aula ele foi aplicado na turma do primeiro ano A. O objetivo, em termos gerais, né, que abrangeram todo as minhas 5 regências, foi compreender o conceito e características de alguns gêneros, né? Os conteúdos foram entrevista, notícia, reportagem, tirinha, artigo de opinião, resenha crítica e sinopse. Foram os conteúdos que eu trabalhei durante as 5 regências. Com o objetivo, né, de desenvolver também a escrita e oralidade. A avaliação ocorreu em comum em todos os planos, né, que foi por meio de observação, análise do envolvimento dos alunos com as atividades propostas e realizadas por eles durante a aula. Vivência do estágio. Primeiro ponto, período da observação foi possível identificar recursos e estratégias utilizados pelo docente, relacionamento professor-aluno, interesse e participação dos educandos, entre outros aspectos. Assim, todas as partes do estágio, elas são, eu considero importante, né? E a observação também tem a importância, porque é o momento onde você tem aquele contato de verdade, né, com a turma. Ali você consegue identificar a metodologia que o professor de sala utiliza, e essa parte ela é fundamental para você construir planos, né, de acordo com as habilidades, também com as dificuldades desses alunos. Segundo ponto, período da regência, em maioria os alunos foram participativos e comunicativos. A princípio, assim, no começo da observação, a turma se mostrou muito tímida ali com minha presença, mas ao longo das observações e, de fato, na regência, eles me deram um retorno muito bom. Fiquei, a princípio, né, com receio de, na hora da regência, que não tivesse essa interação, né, entre alunos e o estagiário, mas eles foram participativos e foram também, em sua maioria, muito comunicativos e me deram um retorno muito bom. O terceiro ponto, através das etapas vivenciadas desde a pesquisa até a regência, pode-se reconhecer a importância desta disciplina para a formação acadêmica, pois todas essas etapas de desenvolvimento oferecem oportunidades para novas descobertas e novos conhecimentos da prática docente. Então, não considero nenhuma etapa melhor do que a outra, ou uma etapa que se sobressai sobre a outra. Desde a pesquisa até de fato se concretizar a regência foram etapas, né, que me trouxeram muitas descobertas, né, novos conhecimentos, e que com certeza será de muita valia no meu futuro, né, como professora de português. As referências são aqui os autores, né, das citações que eu elenquei aqui nos slides, que foi Bakhtin
os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio e da ESOLA. Finalizando aqui, eu queria deixar os meus agradecimentos, né, ao professor Marilon, né, pela dedicação e compromisso, né, e também aos colegas de classe, né, que sempre foram muito solícitos, sempre disposto a ajudar quando alguém apresentava alguma dúvida. Então, deixo aqui os meus agradecimentos.